Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos dar continuidade à fatoração de polinômios. Então, no caso, hoje a gente vai estudar três tipos de fatoração: fatoração da diferença de dois quadrados, fatoração do trinômio quadrado perfeito e a fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. Então, primeiro nós iremos aprender como é que nós iremos fazer a fatoração da diferença de dois quadrados. Então, a forma que a gente vai colocar é dessa forma. Então, como é que nós iremos com esses três exemplos fatorar? Então, vamos colocando assim, extraindo a raiz. Se eu extrair a raiz de x ao quadrado e extrair a raiz de 36, o que é que aqui vai sair? Vai sair o x e aqui vai sair o 6, não é isso? Porque a gente no subtém que aqui é um 2. E se a gente cortar, vai ficar só quem? Vai ficar só o x. E a raiz de 36 é 6. Então, a gente faz só colocar esses dois valores dentro da multiplicação. X menos 6 vezes x com mais 6. Vamos fazer isso com os demais. Então, a raiz quadrada desses dois valores. A raiz quadrada de 4 não é 2. E a raiz quadrada só do x ao quadrado não é x. A raiz quadrada de 81 é 9. Então, nós iremos colocar 2x menos 9 vezes 2x mais 9. Então, aqui é só nós extrairmos a raiz. Então, extraindo essa raiz e essa. A raiz de 9 é 3. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz de 9 é 3. Agora, é só pegar e colocar dentro dos parênteses. 3x menos 3 vezes 3x com mais 3. Pessoal, observe aqui no livro, o início é o sinalzinho de mais. Se deixasse dessa forma, não ia alterar o resultado. Mas é assim, primeiro é o mais e depois é o menos. Então, vamos só alterar aqui. Primeiro é mais e o segundo é de menos. Primeiro é positivo e o segundo é negativo. Primeiro é positivo e o segundo é negativo. Na fatoração do trinômio quadrado perfeito, ele é trinômio porque ele tem 3 termos, certo? A forma fatorada dele é dessa forma. Quando os valores são positivos, o valor aqui da forma fatorada é positivo. Quando nós temos o termo do meio negativo, então na forma fatorada ela fica negativa. Para nós fatorarmos isso, basta a gente só extrair a raiz do primeiro e do último termo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, fatorando a primeira e a segunda, a forma fatorada desse trinômio vai ser x mais 3 elevado ao quadrado. Como aqui o segundo termo ele é negativo, então na forma fatorada nós iremos colocar negativo. Então vamos aqui, olha, extrairmos a raiz quadrada do primeiro e extraímos a raiz quadrada do último. Raiz quadrada de x ao quadrado é x e raiz quadrada de 25 é 5. Logo, a forma fatorada vai ser x menos 5 elevado ao quadrado. E por último, vai ser a fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. Então, primeiro nós vamos ver com dois exemplos a soma. Preste atenção. A forma que nós iremos fatorar, tanto a soma como a diferença, vai ser a mesma. A única coisa que vai mudar vai ser quando nós estivermos na soma
esse primeiro vai ficar positivo e o do meio vai ficar negativo, certo? Quando nós formos fazer a diferença, vocês vão observar que na diferença vai ficar esse negativo e todos positivos, ok? Então vamos lá. A forma de extrair a mesma coisa. Vamos extrair a raiz cúbica de cada valor. Como é cubos, nós iremos extrair a raiz cúbica. A raiz cúbica de x elevada ao cubo vai ser x. E a raiz cúbica de 8 é quem? É 2. Porque é 2 vezes 2 vezes 2. E aqui a gente agora vai só colocar nos lugares. Como esse fosse x e esse fosse y. No caso vai ficar x mais 2 vezes x menos 2y, mais, quando eu pegar o y ao quadrado, vai ficar 4. Pessoal, fazendo aqui a correçãozinha, porque aqui não fica sendo x e o 2 fica sendo y de acordo com a fórmula. Então, aqui ficaria 2x. Pessoal, a formulazinha de vocês fica o primeiro e o último ao quadrado. Então, esse x aqui fica ao quadrado e aqui o 2, como fica ao quadrado, fica 4. Então, vamos lá. Segundo exemplo, extraindo a raiz cúbica dos dois valores. Então, raiz cúbica de x e a raiz cúbica de 27 é 3. Então, colocando, vai x mais 3 vezes x ao quadrado menos, no caso, vai ficar quem é x, quem é y, né? Nessa fórmula vai ficar 3x mais o y ao cubo, 9. Pronto, então aqui vamos finalizar com a diferença. Lembre que da diferença para a soma é que esse fica negativo e todos aqui fica positivo. Então vamos lá. Extraindo a raiz cúbica deles, nós vamos ter aqui o x e vamos ter 5. Agora é só substituir. X menos, quem é y nesse caso? É 5 vezes x ao quadrado mais 5, que é do y, x mais o y, que esse aqui está fazendo o papel de y. Y ao quadrado vai ser 5 elevado ao quadrado e vai dar 25. Nesse caso aqui, extraindo a raiz cúbica deles, vai ser quem? Que vai ser x. E a raiz cúbica de 27 é 3. Agora é só colocar, substituir. Onde for x eu coloco x. E onde for y eu coloco aqui o 3. Então vai ser x menos 3 vezes x ao quadrado mais 3x mais 9. Porque y elevado ao quadrado vai ser 9. E eu estou substituindo o y pelos valores. Aí o y pelos valores.